E hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui tomando ceia, que isso é um maior presente que nós podemos ter como igreja do Senhor, né? Viver essa experiência, viver esse momento. Mas vamos à palavra do Senhor, queridos. Quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 10. Uma palavra muito conhecida. Deus me trouxe esta palavra nessa noite e eu quero meditar sobre ela. Aleluia. Lucas 10. Você vai achar o versículo 25. Glórias a Deus. A parábola do bom samaritano. Quem já pelo menos leu uma vez essa palavra? Ou ouviu ministração sobre ela? Um monte, né? É uma palavra muito conhecida. Diz assim a palavra do Senhor, do verso 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo, diga comigo, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixaram-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela manhã na mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo que caiu na mão desses homens, da mão dos assaltantes? Aquele que teve a misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Feche teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, por esta palavra nessa hora. O Senhor tem um propósito, ó Deus, pela qual o Senhor confirmou, testificou, consolidou esta palavra em nosso coração. Que eu possa ser fiel, Pai, a tudo aquilo que o Senhor nos dispensou. E que o Senhor nessa noite fale mais e mais intensamente ao coração daquele que é um alvo dela. Pai querido, entrego ao Senhor a minha vida, minhas falhas, as minhas limitações, e que o Senhor faça a tua vontade aqui neste lugar, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Queridos, essa parábola nós vamos observar alguns detalhes e ela comunica muito fortemente conosco. Primeiramente, nós vamos observar que Jesus ele foi indagado por alguém que conhecia a palavra. A minha Bíblia, ela fala que era um perito da lei. Talvez na sua vai estar como um mestre da lei. Sendo alguém que examinava as escrituras, olhava os detalhes das escrituras. Era alguém que estudava com tanta intensidade que sabia onde estavam os pontos e vírgulas. Sabia onde estava, irmãos, tudo aquilo que o Senhor havia dispensado para os seus. E esta palavra vai trazendo para nós uma informação bastante profunda, no contexto que, após Jesus ser indagado por esse homem lhe faz 2 perguntas. E é uma palavra, irmãos, que ela redunda fortemente no contexto de amor, no contexto, irmãos, daquilo que nós realmente devemos saber e viver. A palavra vai nos mostrar
que aquele homem pergunta, ele tem uma preocupação pessoal, para saber como é que ele seria salvo, como é que ele seria alcançado por aquela palavra que Jesus havia pregado, ali, irmãos, nas terras da Judéia. E Jesus pergunta para ele, né, sobre o que ele entendia da palavra. E aquele homem faz uma declaração para Jesus perfeita, falando de um dos primeiros mandamentos, um dos primeiros dos grandes mandamentos, que era, irmãos, amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todo o seu conhecimento, amar a Deus, irmãos, de uma maneira tão intensa, que tudo que há em nós possa ser entregue a Ele, pode ser declarado a Ele. Então Jesus, irmãos, elogia aquele homem de primeiro, ele recebe, irmãos, ali uma palavra que traria para ele um consentimento que estaria trazendo algo que Jesus gostou. Irmão, você conhece o melhor amigo do pregador? Eu vou apresentar para você, é o Clips. Aleluia. Então nós observamos, dentro desse contexto, que Jesus já havia saciado, de imediato, irmãos, uma necessidade que aquele homem tinha, uma curiosidade que ele trazia em si. Ele ouviu Jesus pregar e ele não se conteve, e aquilo começou a mexer nos seus instintos, mexer, irmãos, no seu conhecimento, no seu entendimento acerca da palavra de Deus. E a Bíblia vai nos contar que ele, não contente apenas com a resposta que Jesus disse para ele: maravilha, você entendeu o que é servir a Deus, vá lá, é assim que você tem que ser. A Bíblia vai nos dizer que ele lança uma segunda pergunta a Jesus. Mas se nós olharmos um detalhe, no versículo 25 vai dizer que esse homem estava ali para pôr Jesus à prova. As perguntas que ele tinha para fazer para Jesus, era para que Jesus se encontrasse numa saia justa e desse uma palavra para ele, que ele pudesse se aproveitar e acusar a Jesus de blasfêmia. Mas Jesus, irmãos, como conhecedor de toda a natureza humana, de toda a palavra que vinha do Pai, Jesus, com tanta sabedoria, responde para ele: tá bom, eu vou lhe contar, né, quem é o seu próximo. O Senhor Jesus, irmãos, agora está diante daquele homem com uma questão que aquele homem pergunta para ele: Pai, mas quem é exatamente esse próximo? E Jesus agora lhe entrega uma parábola. Jesus começa a falar com esse homem. E esta parábola, ela tem uma profundidade incrível, porque ela fala conosco, ela comunica tão poderosamente com a nossa vida como igreja, que nos faz pensar de como é que nós estamos hoje representando a Cristo aqui na terra. E nessa palavra nós vamos observar alguns detalhes, e eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, para junto de mim, a gente desvendar o segredo que está dentro desta palavra. A Bíblia vai nos contar que nesta parábola Jesus entrega um detalhe. Ele fala que tinha um homem que ia de Jerusalém para Jericó. Mas o texto vai nos dizer que esse homem estava descendo para Jericó. Quando eu olho para o primeiro detalhe desta palavra, nós vamos observar coisas magníficas. Nós vamos observar que Jerusalém, aqui representada, significa o lugar mais elevado que podemos estar espiritualmente. Quando o Senhor Jesus usa esse exemplo, Ele usa essa metáfora, Ele usa, irmãos, essa parábola, Jesus está falando, irmãos, que aquele homem saiu de um lugar, irmãos, de tanta grandeza espiritual, um lugar de tanta proteção, de tanto amparo espiritual, que ele, irmãos, agora, ele estaria caminhando para uma outra direção. Ele partiu daquele lugar. E quando nós falamos de Jerusalém, nós falamos, irmãos, do lugar onde a presença de Deus habita. Muitas vezes a nossa Jerusalém é a igreja. E eu acredito que a igreja é uma representação de Jerusalém, porque é ela quem representa a terra, Deus aqui na terra. Enquanto a igreja estiver de pé, o nome do Senhor estará sendo representado. Certo que alguns, têm feito algumas extravagâncias com o nome do Senhor. Mas vamos falar de igreja séria, vamos falar de igrejas que estão andando na palavra.
nós observamos que a nossa Jerusalém, ela pode ser o quê? O nosso quarto, com a porta fechada. Aquele lugar é o lugar mais elevado que eu tenho para viver espiritualmente. Tem pessoas que têm o seu carro, tem pessoas que têm o banheiro da sua casa, tem pessoas que têm o quintal, né, do seu lar. Muitas vezes naquele lugar é o lugar onde ele se sente abraçado por Deus, se sente protegido, se sente amparado. Ali você apresenta as suas orações, você apresenta, irmãos, os seus clamores, você apresenta os seus choros ao Senhor. Então nós observamos na Bíblia que Jesus, ele ilustra com muito detalhe esta parábola. Ele fala que esse homem, ele sai de uma zona de proteção. Esse homem, ele sai de uma zona de adoração. Ele sai de um lugar que amparado espiritualmente ele estava. Para onde? Para descer para Jericó. Quando nós falamos de Jericó, irmãos, este caminho entre Jerusalém e Jericó estava, irmãos, aproximadamente em 30 quilômetros. Em 30 quilômetros era uma trajetória muito perigosa. Se nós entrarmos, irmãos, na área geográfica, nós vamos observar que essa estrada estava sobre vales, estava, irmãos, sobre montanhas, e nessas montanhas haviam cavernas, e era natural, nesse percurso entre Jerusalém e Jericó, nós termos irmãos salteadores, e terem bandidos, terem pessoas para assaltar as caravanas que por ali passavam. Talvez esse homem, ele já passou várias vezes nesse percurso e foi tudo bem. Mas houve um dia que algo ruim aconteceu com a vida dele. Nós vamos observar, irmãos, que dentro dessa trajetória fala muito sobre a nossa vida. Porque Jericó, ele representa para nós os lugares, né, quando a gente sai, né, descer e ir a Jericó, é caminhar em lugares que nos põem em risco. Jericó, fazer essa trajetória de sair de Jerusalém para Jericó, é sair do ambiente de proteção, é sair do lugar de amparo e caminhar por uma trajetória que muitas vezes nos põe em risco e muitas vezes até a nossa vida. Então nós vemos que Jesus, ele usa esses detalhes dentro desta palavra para tratar com a vida daquele perito da lei, para que ele viesse mais tarde a entender quem era o seu próximo. Nós vamos observar que neste caminho, irmãos, entre a nossa Jerusalém, cada um de nós temos essa Jerusalém. Entre a nossa Jerusalém até, irmãos, Jericó, e Jericó, irmãos, é um contexto de descida. É um lugar, irmãos, que nós não estamos elevados, nós estamos descendo. Nós vamos observar que dentro dessa trajetória, quando saímos desse lugar e começamos a caminhar por Jericó, e Jericó para nós é onde? As portas de fora da nossa Jerusalém. É quando você sai do teu quarto, que é o lugar mais seguro. É quando você sai da igreja e você amanhã vai estar lá fora, no mundo. Você vai estar lá no teu trabalho. Você estará numa viagem. Você vai estar em ambientes diversos que não é a sua Jerusalém. E neste lugar, nós temos que tomar cuidado porque a nossa vida, ela estará correndo risco. O inimigo, ele vai ficar em todo o tempo investindo contra o seu caminhar, contra a sua trajetória. Talvez você já foi e voltou centenas de vezes e nunca aconteceu nada. Eu saio para trabalhar, volto para minha casa e está tudo bem, me mantenho firme. Talvez, irmãos, eu saia para ir passear e volto, também não acontece nada. Mas nós temos que entender que quando nós saímos do ambiente de proteção do Senhor, quando nós saímos da nossa Jerusalém, nós ficamos em lugares vulneráveis. E aprendemos dentro desta palavra, que quando nós estamos nessa trajetória para Jericó, e daqui a pouquinho esse culto acaba, você vai estar em retorno para a tua casa, você vai estar indo para o seu lar, ou talvez você está indo lá para aquele lanche de costume, para comer o seu lanche, né, para a pizzaria, enfim, não importa para onde você vai. Então quando nós saímos desse caminho, saímos, melhor dizendo, desse ambiente, e pegamos esse caminho para Jericó, que é o lugar, irmãos, que está fora da zona de conforto, porque aqui nós temos uma zona de proteção. Dentro da igreja nós falamos línguas, né, espirituais. Dentro da igreja nós oramos juntos, nós nos abraçamos, um dá força para o outro. Se alguém desmaiar aqui, irmãos, daqui a pouco tem 10 em cima deles. Não é assim? Se alguém aqui falar assim, estou com uma dor de cabeça, já aparece um Doril aí, irmão, aparece para esse irmão.
Não é assim? Pode falar que é a Inajara, viu, irmãos? Ela é uma farmácia ambulante. A Naja é o ponto máximo aqui dos remédios. Então é assim, por quê? Porque nesse lugar nós temos proteção. É a nossa Jerusalém, é o lugar que Deus fala conosco, é o lugar que Deus nos instrui, que nós aprendemos a semana passada. A igreja, nós viemos à igreja para ser o quê? Admoestado, ser corrigido, a ser, irmãos, consertado nos nossos erros. Então neste ambiente, quando nós saímos e vamos no sentido a Jericó, que é o mundo, que é a trajetória fora desse ambiente, nós temos que estar preparados para 3 encontros, e esta palavra fala. E 3 encontros naturalmente vai acontecer, que são com os salteadores, ou com os ladrões, ou com os assaltantes, como está na sua Bíblia, com o sacerdote, com levitas, e temos que estar preparados também para nos encontrar com o samaritano. Essa palavra, ela declara, irmãos, que quando nós estamos na trajetória da nossa Jericó, quando nós saímos para viver as nossas coisas, como aquele homem, ele saiu para negociar, para comercializar, para ganhar o pão nosso de cada dia. A Bíblia não fala que ele era mal intencionado. A Bíblia fala que esse homem estava em trajetória, provavelmente era um homem de bem. Ele teve, irmãos, ali 3 encontros, e cada um deles produziu algo na vida dele. O que vai nos chamar a atenção, que talvez era tão comum aquele caminho, era tão natural ele fazer aquilo, que nesta viagem, neste ponto da viagem, ele parou de vigiar. Ele parou ali naquele momento, ele abaixou a sua guarda e ele distraiu. E a Bíblia vai nos falar que ele teve um primeiro encontro que foram com os assaltantes ou com os salteadores. Então nós temos que levar em conta que esse texto todo que vai ser contado por Jesus, havia uma resposta que era buscada. Havia algo que precisava ser respondido. Quem é o meu próximo? Jesus ilustra a vida desse homem, que está no dia a dia, entrando no ambiente de segurança, saindo do ambiente de segurança, entrando na sua Jerusalém espiritual, seu lugar mais elevado, e voltando para a rotina da sua vida. E esse homem, ele precisava saber de algo, sobre quem era o seu próximo. Ou nós podemos interpretar com mais amplitude essa pergunta: quem era o alvo desse amor? Quem que é o alvo do meu amor? Se eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, e eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Quem é o alvo dessa grande pergunta? Quem é o meu próximo? E a Bíblia vai nos desvendar dentro desse versículo, desses versículos. E nós vamos observar que esse homem, primeiramente, ele se depara com quem? Com os assaltantes. Olha como é perigoso a gente caminhar sem vigilância, caminhar sem ter cuidado, pisar em falso quando nós não estamos na nossa Jerusalém. A Bíblia vai nos dar detalhes, que esses salteadores, eles representam o quê? O inimigo da nossa alma e seus filhos. Tem hora, irmãos, que o diabo não vem, o diabo vai mandar os filhos dele, não é? Tem hora, irmãos, que ele não vem pessoalmente, mas manda os seus emissários para atrapalhar a nossa vida. E a Bíblia vai nos mostrar dentro dessa comparação, dessa figuração, que esses salteadores, eles fizeram algo com este homem, que ilustra muitas vezes a sua vida e a minha vida. Sabe quando você caminha certinho, você está todo dia vigiando, mas tem um dia que você se distrai. Tem um dia que você perde o time da sua preocupação em relação ao teu comportamento, teu pensamento, suas vontades. E nesse dia, irmão, você anda relaxadamente, talvez como esse homem andou. A Bíblia vai nos falar alguns detalhes, que quando os assaltantes o encontraram, qual foi a primeira coisa que os assaltantes fizeram com esse homem? Tiraram-lhe a roupa. Está aí? Tiraram-lhe a roupa. Por quê? O que isso significa? Muitas vezes quando nós estamos, irmãos, caminhando para a nossa Jericó, caminhando, irmãos, ganhando o nosso pão nosso cada dia, vivendo as nossas coisas,
e nós somos assolados. Quando nós paramos de vigiar, qual é o risco? Tirar a roupa. Era mostrar, irmão, e expor a intimidade daquele homem. Quando o inimigo tira espiritualmente a nossa roupa, está nos dizendo que nós estamos vulneráveis. Está dizendo que nós estamos expostos. Nós estamos, irmãos, mostrando aquilo que muitas vezes está escondido dentro de nós. O inimigo, ele vem com a principal missão de quê? De roubar, não é? Não diz em João 10? Roubar o quê? Ele vem roubar os seus sonhos. Ele vem roubar os seus planejamentos. Ele vem roubar, irmãos, muitas vezes, aquilo que você tem de planejamento para a sua vida. Ele vem não só roubar, mas ele vem também, desculpa, não vem só matar, ele vem também roubar. Eu falei matar primeiro, né? Ah, falei roubar? Então perdão. Desculpa, troquei a palavra. Ele vem matar os nossos sonhos. Diga comigo, matar os nossos sonhos. Depois de matar, qual é o segundo passo? Roubar. O que o inimigo quer roubar da nossa vida? Os frutos. Você quer ver, irmãos, quando você é assolado pelo inimigo, quando ele te pega na Jericó, no caminho para Jericó, qual que é o intuito dele? É roubar tudo aquilo que você frutifica. Ele quer minar, irmão, o seu poder de produção. E principalmente essa produção para Deus. Você para de orar, você para de jejuar, você para de trabalhar bem, você para, irmãos, de servir bem. Você começa, irmãos, a ficar um peso morto. Sim ou não? Então nós vemos que o inimigo, ele tem esse projeto, matar nossos sonhos, matar nossos projetos, matar nosso planejamento, roubar os nossos sonhos e nos destruir. Destruir o quê? A nossa vida espiritual. O salteador, quando ele tem essa oportunidade de nos pegar, irmãos, quando estamos indo a caminho de uma Jericó, a intenção dele, irmãos, é tirar esses três aspectos da nossa vida. É atingir-nos de tal maneira que nós sejamos destruídos espiritualmente. Mas nós vamos observar também que eles não só tiraram a roupa daquele homem, não só expuseram a sua intimidade. E quando o inimigo consegue, irmãos, nos saquear, a primeira coisa que ele vai fazer é mostrar a sua vergonha. E mostrar a vergonha, irmão, não é mostrar aqui e aqui não. Mostrar a vergonha é muitas vezes aquele pecado que você está escondendo debaixo do tapete da sua vida. É muitas vezes, irmãos, você expor, ele vai expor aquilo de uma maneira que escandaliza você, sua vida, seu nome. E não só basta isso, ele ainda o feriu. A Bíblia vai nos dizer que eles roubaram aquele homem. Roubaram o quê? Tudo que ele tinha de valor, tudo aquilo que era importante. E não só bastava, irmãos, de ter roubado aquele homem, o machucaram. Olha, irmãos, como é, na nossa trajetória entre Jerusalém e Jericó, e isso vai acontecer na sua vida todos os dias. Todo dia você sai de Jerusalém e vai para Jericó. Nós temos, irmãos, que levar em conta que o inimigo, se ele conseguir se apossar de nós, se ele conseguir nos dominar e conseguir nos ferir, ele vai roubar aquilo que a gente tem de mais importante. O que o inimigo muitas vezes tem tirado de você? Tem pessoas que perderam a adoração. Tem pessoas que perderam a alegria de vir no culto. Tem pessoas que foram levados dele a intensidade. Olhamos para esse contexto e esse homem nos mostra que ele estava no estado mais deplorável. Porque, irmãos, ele um dia parou de vigiar. Um dia ele parou de olhar para o lado. Um dia ele parou de se preocupar em se blindar. E ficou à mercê dos inimigos, os inimigos o pegaram. Então nós temos que entender que quando o inimigo, irmãos, ele vem diante da nossa vida, na parábola do semeador, Jesus está dizendo para mim e para você, que nós, irmãos, temos que estar o tempo todo vigilante. É um caminho que nunca vamos ter paz,
é o caminho entre Jerusalém e Jericó. Jericó para Jerusalém. O inimigo vai tentar interceptar todos os dias a sua vida. E eu fui fazer uma pesquisa. Olha como Jesus é detalhista. Contava isso para minha esposa hoje. Eu fiz uma pesquisa assim, um homem saudável, diariamente, ele anda bem sem se cansar, quantos quilômetros? E ali, no Google, né, que é o pai o pai dos burros, falou assim, que 30 quilômetros é a média que alguém anda saudavelmente num dia. Certo que, para você andar com saúde, são 10 mil passos, são em torno de 8 mil quilômetros por dia, nós deveríamos andar. 8 quilômetros por dia, perdão. 8 quilômetros por dia. 100 mil passos, 10 mil passos, 10 mil passos, 8 quilômetros por dia. Os mil aí fez confusão. Olha como Jesus foi detalhista, que ele pegou, irmãos, um detalhe de espaço, que fala do quê? Da trajetória diária de um homem. Ele falou de um espaço de tempo. Olha como Jesus é tão perfeito, que nesses 30 km, representa muitas vezes o seu dia a dia de trabalho, seu dia a dia de busca, de cuidar da sua família, de cuidar dos seus negócios, cuidar, irmãos, do teu ministério, cuidar de tudo que você tem. E é nesse percurso que o inimigo quer nos pegar. Então, queridos, de repente você foi açoitado, talvez você foi envergonhado, talvez você foi roubado, foi humilhado, foi machucado. Deus tem uma palavra para você, projeto para mim lá, Zelinha, Jó 14, verso 7, olha o que nos diz nesta palavra, porque aquele homem, ele estava abatido, mas não estava morto, havia fôlego de vida ainda nele, ele estava quase morto, mas para a árvore pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos se vingam, próximo, as suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão, ainda assim, com o cheiro da água ela brotará e dará ramos, como se fossem mudas plantadas, aleluia. Você pode estar como quase morto, você pode estar aqui nessa noite dizendo assim, meu Deus, eu já fui exposto, eu já fui roubado, eu já fui humilhado, eu estou quase desistindo. O Senhor está dizendo, ao cheiro das águas, ainda vai brotar. Aleluia. Deus diz que ainda há esperança para a nossa vida. Ainda há, irmãos, renovo para nós. Podemos ainda dar brotos na nossa vida. Esse é um dos encontros que nós poderemos ter quando nós estamos na estrada para Jericó. O segundo deles fala de quem? Dos sacerdotes, e fala dos levitas. E aqui, irmãos, fala muito de quem? Fala assim, de nós. Essa palavra fala de igreja, fala de nós que representamos o Senhor. Olha como é detalhista essa palavra. O que representa? A igreja e seus filhos. Quando nós vemos que aquele homem estava quase morto, a Bíblia vai nos falar que primeiramente passa quem? Um sacerdote. E depois possivelmente passa quem? Um levita. Tanto um como o outro, a Bíblia vai nos falar que eles passam como? De largo, eles passam distantemente daquele homem, sem tocá-lo. Mas é incrível, que também, irmãos, havia um problema para a vida desses homens. Eu olho, irmãos, para essa história, o que eu vejo? Que aqueles homens tiveram um certo medo. Medo de quê? Medo de se contaminarem cerimonialmente. Jesus não foi claro qual era o destino, tanto do sacerdote como do levita. Mas eles poderiam estar indo em uma missão espiritual. E se eles parassem para ajudar aquele homem, eles poderiam estar contaminados e não poder progredir na sua missão. Isso aqui muitas vezes fala, irmãos, que fala daqueles que deveriam ajudar, mas muitas vezes se veem o quê? Impedidos. Por que impedidos? Porque não pode, né? Porque não devem, porque serão apontados. Muitas vezes, quantas e quantas vezes, melhor dizendo, você não tem esperado de um irmão, ou da igreja, ou do pastor, uma assistência e você não teve. Semana, não passada agora, semana retrasada, eu me senti como um desses sacerdotes. 4 irmãos me procuraram, pedindo ajuda, para pagar situações pessoais deles. Um era água,
o outro era um remédio, o outro era uma conta lá que ia perder o nome. Procuraram a igreja, procuraram o sacerdote para ser ajudado. Sabe qual foi a minha resposta para cada um deles? Não temos. Não tem. Por quê? Porque a igreja aumentou a sua demanda. A igreja hoje, ela vive, irmãos, num estreito. E eu me senti enquadrado dentro desses sacerdotes. Eu falei, meu Deus, esses irmãos procurando ajuda, a gente não tem como dar. É algo, irmãos, que muitas vezes traz um conflito interior. Pessoas com as suas necessidades. Quantas vezes eu falei para Deus, me faz rico, Deus. Eu acabo com os problemas da igreja. 2 minutos. Aí Deus já falou para mim, você acaba com o deles, mas vai começar o seu problema. Né? Sabe qual é o maior risco de você querer ajudar todo mundo? Você pode levar a cruz que não é para você. De repente Deus está tratando com a vida de alguém, está estreitando uma situação na vida de alguém. E você pode estar atrapalhando um processo de Deus na vida dessa pessoa. Eu não estou falando para você não ajudar, não. Podendo, ajude. Mas nem todos merecem a sua ajuda. Ou melhor, nem é que nem todos merecem, nem todos podem receber a sua ajuda. Então temos que entender isso. Nós olhamos dentro desse contexto todo e nós vemos, irmãos, que tanto aqueles que preparam como servem à mesa se mostraram o quê? Indiferente à necessidade daquele homem. Nós temos sido uma igreja que muitas vezes temos ficado cauterizada. Quantas pessoas cruzam o nosso caminho com necessidades, a gente não tem falado nada. A gente não tem estendido a mão, a gente não tem ajudado, a gente não tem feito aquilo que nós poderíamos ter feito. E ainda assim nós vamos ser chamados de servos inúteis. Quantas pessoas têm cruzado o caminho da sua vida e você como igreja tem virado as costas, passado de largo, não olhado para a necessidade do seu próximo. Nós temos, irmãos, aqui uma vertente que nós poderíamos ter feito, mas muitas vezes nos encontramos impedidos. Esses homens, eu acredito, que eles tiveram um problema como esse. Pois as leis judaicas, elas eram umas leis que exigiam coisas inúteis daqueles homens, mas eles tinham que cumprir. Mas agora, quando fala da igreja do Senhor, quando fala da nossa vida, quando fala, irmãos, de você e de mim como filho de Deus, como que a gente tem se portado em relação à necessidade do nosso próximo? Essa palavra vai nos dizer que o nosso próximo, muitas vezes é o alvo daquilo que eu posso dar, o alvo daquilo que eu posso fazer. Sabe quem que a gente chama de próximo? Só o íntimo. O próximo a gente considera, sabe quem? Minha esposa, meus filhos, aquele cunhado de amor que eu tenho, né? Que paga minhas contas de vez em quando. Esse é o meu próximo, né? Tem cunhado que paga a sua conta aí, irmão? Dá um glória a Deus, porque eu não tenho, não. É mais fácil tirar, né? Aleluia. Está entendendo? Que conceito de próximo nós temos tido? Lembremos que esta palavra tem uma questão que é: quem é o meu próximo? É uma pergunta a ser respondida dentro do texto. E Jesus está dizendo: não espere da igreja. Muita gente, irmãos, está ficando frustrado porque está esperando de homens. E maldito é o homem que confia no homem. Você fica esperando do pastor, você fica esperando dos irmãos, você fica esperando da igreja. E nem sempre a igreja vai te ajudar, nem sempre o irmão vai te ajudar, nem sempre ninguém vai fazer nada por você num ambiente como esse. Mas também isso não é um motivo para você parar, isso não é um motivo para você desistir, porque a tua fé não tem que estar fundamentada em homens, mas fundamentada em Deus. Quantos não vão parando no caminho? Aquele homem, ele continuou respirando, mesmo o levita falhando, mesmo o sacerdote falhando. A Bíblia vai nos falar que ele ainda estava vivo. E infelizmente, a nossa igreja, eu não falo da ressuscitar, a igreja cristã, ela tem sido uma fonte de decepção para muita gente. Porque ela perdeu
A principal essência é de amar o seu próximo como a si mesmo. Ela tem perdido essa essência de buscar olhar para a necessidade do próximo, como olha para si mesmo. A Bíblia vai nos mostrar, e vai nos falar com tanta veemência, que nós devemos confiar que a providência vai chegar, que ainda não seja de homens, mas que venha a ser de Deus. Põe Salmos 100, verso 5. Aleluia, que Deus fala: pois o Senhor é bom, e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. A igreja pode falhar, seu pastor pode falhar, seu líder pode falhar, seu irmão da igreja pode falhar, mas Deus não vai falhar na tua vida, aleluia, porque Ele é bom e fiel, e a sua lealdade dura para sempre. Você acredita que Deus ainda é providência? Quem sabe você está igual a esse homem lá, ó, caído no caminho para Jericó. Está ferido. Olha para o lado, não vê nenhum. Olha para o outro lado, também não vê mais ninguém. Mas aí você olha e fala: ali o meu pastor, pastor Marcelo. O Senhor é meu pastor e nada faltará. E eu vou dizer para você: não tenho como te ajudar. Você vai me odiar? Você vai virar a sua cara comigo? Você vai parar de vir a ressuscitar por causa disso? Porque o seu líder não, sei lá, te auxiliou naquela hora que você precisava? É o motivo para você entregar o seu último fôlego de vida? Não. Eu tenho que confiar na lealdade de Deus. Confiar no Senhor. Ser firme no Senhor. Aleluia. E eu vou encontrar sacerdotes e levitas quando eu saio da minha Jerusalém. Quando eu sair daquele ambiente, eu tenho que estar preparado para encontrar com esse nível de pessoas e ninguém estender as mãos para mim. As maiores lutas de Davi, sabe aonde aconteceu? Foi lá no pasto, no secreto. Não foi dentro da igreja, não foi dentro de um templo, mas foi num lugar isolado, onde ninguém viu, só Davi era a própria testemunha das suas próprias vitórias. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos ser uma igreja de holofote, queremos que os outros vejam, e esse maldito desse celular, muitas vezes tem feito a gente, irmãos, ser destruído espiritualmente, porque nós postamos, ninguém curte e a gente vira a cara, ninguém dá valor no meu trabalho, ninguém olha para mim. Esses dias eu estava falando para a pastora, eu acho que eu estou querendo acabar com a live da igreja, não sei, nem sei por que a gente faz live. Ninguém curte, ninguém olha, ninguém fala nada. Eu falo, isso é uma demonstração que a gente não precisa fazer isso. Porque o único que vê o que acontece aqui dentro tem que ser Deus, irmãos, mas ninguém. Está entendendo? E quantas vezes a gente leva isso para o pessoal? Aquele homem, a Bíblia não conta que ele xingou o sacerdote e o levita. Seus miseráveis. Certo que esta palavra, ela mostra, no ensino de Jesus, que o Senhor está dizendo que a lei e a religiosidade não salva ninguém. Tinha um cunho essa palavra para isso também. O Senhor Jesus está dizendo, não adianta você ser sacerdote, ser levita, ter cargo, ter posição dentro da igreja, que isso não vai te dar salvação. O que vai te dar salvação é ter um coração de samaritano. É ter um coração daquele que olha para o próximo. Então eu tenho que estar preparado e não desistir de viver. Diga comigo assim, ó, eu não posso parar de viver por causa de alguém. Amém? Tem fôlego de vida aí, dá um glória a Deus, querido. É isso. Não é porque as coisas não deram certo dentro da igreja, irmão, que eu vou parar de servir a Deus. Não é porque eu fui assolado por alguém que me roubou, me machucou e me feriu, que eu vou desistir de Deus. E a Bíblia vai nos falar aqui o terceiro que eu posso encontrar quando eu saio da minha Jerusalém é o samaritano. O samaritano, irmãos, é o personagem mais icônico dessa palavra.
É aquele que mostra, irmãos, que nós devemos fazer o bem sem olhar a... Você julga antes de fazer? Você mede o resultado, a resposta antes de fazer? Você mede primeiro a lei do retorno antes de fazer? Então eu vou dizer, você precisa aprimorar seu coração de samaritano. O samaritano vai nos mostrar que ele parou, olhou para aquele homem e o ajudou. Ele não parou e perguntou: o que aconteceu? Quem é você? Você tem dinheiro ou não tem? Você vai dar uma recompensa se eu te ajudar ou não vai? Não, o samaritano não fez isso. A Bíblia vai nos dizer que o samaritano, ele representa Jesus na nossa vida. Jesus, ele não te julga. Jesus, ele não te envergonha. Jesus, ele não se desvia de você. Jesus, ele não te assalta. Jesus, ele não te fere. Jesus, ele cuida de você. Jesus, ele te ama. Jesus, irmãos, ele zela pela tua vida. A Bíblia vai nos falar que aquele homem, o samaritano, ele dá uma demonstração, irmãos, da maior qualidade que alguém possa ter na sua vida. É a misericórdia. Tanto que no versículo de número 37, quando Jesus pergunta para aquele homem: qual desses três você acha que foi o próximo que caiu na mão dos assaltantes? E ele disse o quê? Aquele que teve misericórdia. Como anda a sua misericórdia? Como anda a sua misericórdia? E olha só, aleluia, aquele samaritano, ele dá uma lição para nós. E Jesus, olha o que Jesus nos ensina na sua palavra, que a responsabilidade daquele samaritano em relação àquele homem era zero. Ele não tinha responsabilidade. Só que a responsabilidade que Jesus deixou foi para nós. A responsabilidade do samaritano foi transferida para você e para mim, para esta geração. Jesus está nos dando uma demonstração que quem tem um coração samaritano, ele vai ter sempre na sua bagagem o vinho e o óleo. O vinho é para quê? O vinho é para diminuir as dores daquele nosso próximo que tanto precisa. E o óleo é para curar as feridas daqueles que estão machucados no nosso caminho. Agora eu te pergunto, você está vendo alguém machucado? Alguém morrendo? Você tem dado vinho e tem dado óleo, ou você tem dado vinagre para essa pessoa? Muitas vezes nós vemos alguém, não é problema nosso, essa pessoa que se lasque, a gente prefere ver ela sofrendo do que atar as suas feridas e dar-lhe um pouco de bebida forte para amenizar as suas dores e derramar um óleo, irmãos, para lhe curar as suas feridas. E quero sentar uma mesa como essa dessa noite e tomar minha ceia e dar glória a Deus ainda. Oh Senhor, fala conosco. O bom samaritano, ele faz o que precisa ser feito. Ele não faz aquilo que ele quer. As marcas de um samaritano. E o Senhor Jesus chamou você para ser esse samaritano. Ele transferiu essa responsabilidade para você, para ser o samaritano dessa geração. Querido, amar os outros, fazer o bem sem olhar a quem. Irmãos, oferecer a atadura, oferecer o vinho, oferecer o óleo. E irmãos, acima de tudo, fazer o que precisa ser feito, não apenas aquilo que você quer fazer. Quantas vezes a gente não dá um perdão para os outros, porque fala: eu não quero dar, acabou. Então eu vou dizer, você precisa converter o teu coração para um coração de samaritano. Jesus nos deu o exemplo. Jesus, dentro dessa palavra, ele é um exemplo. Quer ver outra coisa que um samaritano faz?
ele investe o quanto for preciso na vida daquele que está ferido, até ele ficar curado. O que aquele homem fez? Levou aquele homem para a estalagem. O samaritano pagou 2 dias de um trabalho braçal para o dono da estalagem. Fala: quando eu voltar, se ele tiver gasto mais, eu pagarei a sua dívida. O quanto você tem investido para alguém ser curado? Está entendendo? Quantas pessoas feridas você tem pego, posto no seu cavalo e levado até a estalagem? A estalagem é onde? É onde a presença do Senhor está. Então, meus irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele mostra para nós, aleluia, que aquele, aleluia, que é o nosso próximo, sabe quem é? É aquele que menos merece a minha consideração. A pessoa que é o meu próximo, que mais deve ser amado, é aquele que menos merece a minha consideração. Lucas capítulo 6, coloque para nós, por favor. Olha o que Deus fala, verso 32. Se vocês amarem aquele que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Próximo. E se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês, que mérito terão? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amém. Porém, amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão serão grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos. Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Quem é o seu próximo? É aquele que menos merece a sua consideração. Talvez você está aí de marra com alguém. E essa palavra não é uma indireta para ninguém não, estou dando uma direta aqui. Talvez você está bicudo com gente dentro da igreja. Estou dando uma direta, estou falando mesmo na real. Talvez você está bicudo com alguém aqui, você está perdendo a tua paz, a tua alegria, teu ânimo. Essa semana, tivemos problemas na igreja, tivemos problema fora da igreja. Pessoa lá no meu pessoal. A mesma situação, estou vendo pessoas pararem por besteira. E a palavra está nos dizendo que o alvo do meu amor, o meu próximo, são as pessoas que menos mereciam receber de mim. Porque amar quem me ama é fácil. Agora eu quero ver você como cristão, amar alguém que nessa hora você não gostaria nem de estar perto, no mesmo ambiente, na mesma mesa. É um chamado que o Senhor faz. O meu próximo é aquele que precisa da minha consideração, do meu carinho, do meu perdão, do meu amor. A pergunta dessa noite é: tem pessoas que querem ter esse coração de bom samaritano? Tem pessoas que têm esse coração, que querem, melhor dizendo, viver esse ministério de bom samaritano? Porque não é ser crente, não é ser cristão e membro de uma igreja. Ser bom samaritano é atuar fora da minha Jerusalém. É quando eu saio da minha Jerusalém e eu não olho a mim mesmo, mas eu olho para a necessidade que vai estar à minha volta. Amanhã, quem sabe lá no teu trabalho alguém vai precisar de você.
Talvez amanhã, na sua família, aquela cunhada tribulosa vai ligar para você e vai dizer: ora por mim, cunhada. Talvez aquele parente que só pisou no teu pé e te deu tombo, pegou o teu nome emprestado, teu cartão e não te pagou, vai dizer: ô cunhado, ô parente, ore por mim. Você tem um coração hoje pronto para oferecer a essa pessoa que não merece a sua consideração? Essa é a reflexão dessa noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia. O Senhor é fiel aqui nessa noite. Presta atenção em mim, não nos músicos. O Senhor é bom. O Senhor, Ele nos mostrou que há uma responsabilidade sobre nós de amar a todos sem nenhuma restrição. Fazer alguma coisa por ela, por ele ou por ela, é outra questão, mas o amor tem que brotar. Então nessa noite é algo que nós devemos pensar. Quem é o meu próximo? A quem você instituiu como seu próximo? Só aqueles que você ama? Só aqueles que você tem feito, aleluia. Não, pode deixar aí, pastor, pode deixar aí mesmo, não mexe nada não, pode deixar, maluco, pode deixar. Vou deixar por enquanto, obrigado. É uma noite para você refletir. Talvez há questões que precisam ser derrubadas nessa noite. Talvez há sentimentos que nós precisamos entregar na cruz. Talvez você está magoado com sacerdotes e levitas. Talvez você está magoado com a igreja, com os filhos da igreja. Talvez você está odiando aqueles que um dia te assaltaram. Um dia aqueles que te feriram, roubaram tudo que você tem. Eu quero dizer para você que o bom samaritano, ele diz aqui na palavra que ele vai passando. O bom samaritano, ele marca um encontro conosco. Ele não fica parado num lugar dizendo venha, não, ele vai até você. Ele está passando nessa igreja para tratar, irmãos, a nossa vida. Falando para cada um de nós, olha, ainda que você tenha sido flagelado, roubado, você possa ter sido rejeitado, eu vou cuidar de você. Esse é o bom samaritano. Eu quero que você feche os teus olhos no seu lugar mesmo. Eu pedi para não tirar, porque nós vamos fazer uma oração no nosso lugar. O Senhor nos ama. E nessa noite Ele tem ataduras. Ele tem vinho. Ele tem o óleo. E Ele vai amenizar as nossas dores. Ele vai sarar as nossas feridas. Mas entrega para Ele agora. Senhor, eu preciso ser cuidado. Eu preciso ser cuidado. Meu coração guardou uma mágoa. Meu coração guardou uma ofensa. Você tomou ceia hoje? Pense bem nisso. Talvez é uma situação de você sair do seu lugar. Talvez dar um abraço em alguém e falar, olha, me perdoa. Tira isso, vamos acabar com isso. O bom samaritano, sabe de quem que ele cuida? Ele cuida de ovelhas feridas. Ele não vai curar ovelhas saudáveis, porque ele diz que ele veio para quem? Para os doentes.
Ele veio para aqueles que estão sentindo uma dor dentro de si. Ele vem, irmãos, de encontro àquele que está sentindo algo, irmãos, que está consumindo ele por dentro ou ela por dentro. É para esses que o bom samaritano vem. E ele tem remédio para cada um de nós. Vamos orar? Talvez é noite de você mudar o seu pensamento acerca dos enfrentamentos que você tem tido. Talvez foi o meio que Deus permitiu você vivenciar, você passar, para que você tivesse um encontro com o bom samaritano. Jesus está na casa, irmãos, derramando o seu bálsamo. Seja curado, seja curado, seja restaurado, seja sarado aqui nessa noite. Vamos orar? Pai, eu quero nessa noite, Senhor Deus, orar pelos teus filhos, agradecer-te, Senhor, pela vida de cada um de nós. O Senhor tem visto, Pai, que quando nós saímos da nossa Jerusalém, quantas ofensas temos recebido, quantos saques nós temos vivido, quantas vezes, Senhor, fomos ignorados, fomos rejeitados por aqueles que nós pensamos que iria nos estender as mãos, fomos ofendidos. Oh Pai, que nessa noite o Senhor venha de encontro à nossa vida, que eu e a tua igreja que aqui está, possamos, Senhor Deus, ser aqueles que sempre traz em sua bagagem utensílios de cura. Que nessa noite teus filhos sejam restaurados, suas filhas sejam renovadas, a tua igreja seja sarada, que não haja feridas mais abertas, feridas que estão ficando cada vez mais, Senhor, com aspectos necrosados, que estão ficando, Senhor Deus, féticos, a ponto, Senhor, de levar à morte espiritual alguns. Que nessa noite o Senhor derrame esse bálsamo, que o Senhor cure, Senhor, estas vidas e os fortaleça no nome de Jesus. Aleluia, Senhor, assim eu oro. Que nós possamos ser os emissários de vida, que possamos ser, Senhor, os porta-voz de um auxílio, Pai, daqueles que tanto necessitam ser cuidados. Usa esse homem, usa essa mulher nessa noite, em nome de Jesus, amém. Feche teus olhos, querido. Aleluia. Meu mestre.